Bem, turma do sétimo ano, então hoje nós vamos nos aventurar aqui um pouquinho pela arte, né? A unidade um fala sobre o ator, um corpo criativo. Olha lá, esse capítulo todo destaca essa parte inicial. O corpo humano expressa o que a gente sente. O corpo do ator é o veículo pelo qual ele expressa a sua arte, né? O corpo do ator, quando ele está no cinema, no teatro, na televisão, o corpo conta uma história e se relaciona com o público. Mas reparem, vejam só, como logo depois o livro esclarece, quando fala em corpo, significa as mãos, os olhos, a expressão, a boca, porque a fala vem do corpo, não é verdade? Então, tudo que decorre do nosso corpo humano, inclusive a fala, tá? E aí tem um conceito de tridimensionalidade ou tridimensional. Tridimensional, três. Dimensional é o que tem três dimensões: comprimento, largura e profundidade. Qualquer objeto que você pegue na sua frente vai ter um comprimento, uma largura e uma profundidade. E, às vezes, a profundidade é pouca, como uma folha de papel, mas existe, né? Pois bem, um desenho tridimensional, que é também chamado de desenho 3D, é aquele que dá a impressão que ele está saindo do papel. Porque quando eu olho no papel, só tem duas dimensões. Mas um desenho bem feito em 3D parece que ele tem a profundidade, está saindo do papel. Se vocês observarem, na página 5 do capítulo um tem um QR Code para você ler e assistir um vídeo. Parece um sujeito desenhando o copo, parece que o copo está mesmo saindo do papel. Tem um espetáculo teatral chamado Gritos. Eu estou dizendo isso porque vocês sabem que nessa prova de artes é comum perguntar esses nomes. Qual é o espetáculo teatral? Qual é a companhia? Então, tem um espetáculo chamado Gritos, da companhia Dos AD, que ele trata de amor ou da falta de amor nas relações humanas. São dois atores, eles usam bonecos com tamanho real. É o que acontece, eles acabam se confundindo, o corpo de cada ator se confunde com o boneco e passa uma impressão de tridimensionalidade. Tá? Então, pode ser perguntado de vocês qual é o espetáculo que fala do amor nas relações humanas, onde os atores usam bonecos que parecem gerar uma tridimensionalidade. É o espetáculo Gritos, tá bom? Vamos lá. O corpo na arte, né? Deixa eu tirar esse intervalo aqui. Melhor assim. Todos os tipos de arte, seja a dança, seja a música, seja o teatro, todo tipo de arte tem seu meio próprio para que o artista possa se expressar e se comunicar com quem está assistindo. Mas em todos eles, o primeiro meio de comunicação é o corpo humano. É o corpo humano que se organiza no espaço, né, que o ator tem, de modo tridimensional, e cria arte. Vejam, toda a nossa expressão e comunicação vem do nosso corpo. Na música, o corpo do artista produz o som, seja pela voz, que vem do corpo, vem do nosso aparelho fonador, né, que tem pulmão, que tem boca, língua, etc. Então, o corpo do artista produz o som, seja pela voz ou porque ele, com as mãos, manipula instrumentos musicais. Na dança, o deslocamento do corpo cria códigos que transmitem uma ideia. Vocês com certeza já assistiram o clipe do Michael Jackson dançando o Thriller. Ele queria passar a ideia de mortos-vivos e passa só pela dança, só pelo modo como ele anda. Ou, quem ainda não viu, essa imundice de música que muita que talvez alguém goste, de funk ou de axé baiano, que quer passar uma ideia de sensualidade e a música transmite. A dança, a forma como esses sujeitos que se dizem cantores dançam, transmite essa ideia de sensualidade. No teatro, a mesma coisa. É o corpo do ator que faz a cena acontecer, porque ele que anda pelo palco, ele fala com a plateia, fala com outro ator, por aí vai. Nas artes visuais também é o corpo, as mãos do artista que pegam o material e dão forma àquilo que ele pensou. Então, reparem, em todas as formas de arte, o corpo humano é o ponto básico, é o principal, é o ponto de partida para poder fazer a transmissão da ideia, para fazer a comunicação com o público, tá aí, para descoberta
e exploração das potencialidades criativas e expressivas, ou seja, para poder criar arte e expressar essa arte, beleza? O ator e seu corpo criador. Já falamos várias vezes, repetindo, né? A expressão artística do ator é pelo seu próprio corpo. A história que é contada, seja no teatro, seja no cinema, seja na televisão, seja o artista de rua, ela se desenvolve pelo diálogo entre o corpo do ator e o espaço. Pelo corpo do ator, seja pelas mãos, seja pela expressão do rosto, seja pela fala, pelo corpo do ator é que ocorre a comunicação com o público. A ação dramática, ou seja, aquilo que o ator faz para encenar alguma peça, alguma coisa, a ação dramática faz com que o ator transmita pelo seu corpo as ideias, os sentimentos e as sensações do personagem que ele está interpretando. O público que está vendo isso aí, o público vai observar o ator e analisar seus movimentos naquele espaço da cena. Vai ouvir a voz do ator, vai prestar atenção para compreender a fala do personagem e assim é que interpreta a história que está sendo contado. Aí o público olha no rosto do ator e vê a emoção que o ator consegue transmitir, não é verdade? A gente vê na televisão, no cinema, alguns atores que só a expressão dele diz tudo, ele nem precisa falar nada, ele transmite exatamente o que ele quer, tristeza, alegria, surpresa, não é verdade? Mas reparem, toda essa comunicação começa pelo corpo, seja pela fala, seja pela expressão, etc. Agora veja só, nós falamos aqui em cima, aqui ó, em ação dramática, tá? Essa expressão ação dramática não é algo que seja dramático, trágico, triste, não é isso, tá? A ação dramática é aquela encenação que está sendo feita para contar uma história. E aí pode ser uma comédia, um suspense, um romance, uma aventura, um drama, tá? Mas a ação dramática é a encenação, não é porque seja algo triste, dramático, não é isso, tá? Bem, atuar nas artes significa fazer algo. E o ator é o ator fazendo arte com o seu corpo. Quando o ator interpreta um personagem, ele está atuando. E essa atuação envolve todo o seu corpo, inclusive a sua voz, que na verdade vem do seu corpo. Esse ator, ele pode interpretar a partir de uma história criada por um autor ou um dramaturgo, ou ele pode partir de um tema ou assunto que ele queira expressar. A partir daí, ele elabora, ele cria um personagem, e pode ser isso com base no tema, com base na música, com base em algo que ele ouviu, né? Tem músicas, por exemplo, vocês acho que não gostam muito, não, mas tem música do Legião Urbana, aquela música inspira peça, inspira filme, inspira tudo, né? A partir da música, inclusive tem filme inspirado em música do Legião Urbana, tá? Mas o fato é, o ator ele pode interpretar uma história que foi criada por um profissional, que é um autor ou um dramaturgo, ou ele pode escolher um tema e desenvolver a partir daí um personagem, tá? Bom, falamos em dramaturgo, mas o que é dramaturgo? Dramaturgo é o profissional que escreve a peça de teatro que será ensaiada e não ensinada aqui, tá? Será ensaiada. Então, dramaturgo é o profissional que escreve a peça que vai ser ensaiada. Ele cria a história, ele cria os personagens, ele cria as falas dos personagens, ele pode indicar no texto que ele faz qual é o sentimento que ele quer que o personagem expresse. Ele faz assim, olha, aqui o personagem tal vai dizer isso. Aí ele bota assim, deve demonstrar tristeza, deve demonstrar alegria. Ele diz qual é o sentimento que ele quer que o personagem expresse, tá? Quando o dramaturgo cria a história, aí vai uma coisinha que pode ser perguntada de vocês. Ele pode dar a dica nesse texto que eu acabei de falar, qual é o sentimento que o personagem deve expressar, qual é a ação que o personagem deve fazer. Ele diz, olha, o personagem vai dizer assim, vivamos todos nós, e vai bater palmas. Neste momento, o personagem bate palmas. Pegue o livro de uma peça de teatro, vocês vão ver, tem lá, personagem expressando tristeza, personagem sorrindo, personagem deve bater palmas. Essas dicas que o dramaturgo passa, como ele quer que seja feito, são chamadas de, aqui, ó, rubricas, tá? Então, o que são rubricas?
são as dicas que o dramaturgo que criou a história ele passa de o que ele espera que o personagem faça. O ator pode seguir ou não, mas é como o dramaturgo gostaria que fosse feito, ok? A ação dramática do ator é expressa pela sua criação corporal, o modo como ele se movimenta, se ele anda rápido, se ele anda devagar, os gestos que ele faz, a expressão da fisionomia, se ele expressa alegria, amor, tristeza, surpresa, dor. Tudo isso é que constrói o personagem e conta aquela história para o público. O primeiro ator do mundo, nós vamos falar sobre ele já no próximo vídeo, porque você já está com quase 11 minutos.